É uma alegria para mim estar de novo na casa do Senhor, para junto com os irmãos, estar louvando, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é o Deus que cuida de nós, amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai poderoso, Pai amado, nesta manhã, Senhor, eu quero te render graças, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez, Senhor, estar aqui. Porque eu sei, ó Deus, que o meu socorro veio do Senhor, Pai. Eu sei que foi o Senhor quem cuidou de mim todos esses dias, Pai. E aqui na tua casa, Senhor, junto com os meus irmãos, junto com o meu pastor na fé, eu quero adorar o Senhor. Eu quero glorificar, eu quero engrandecer, eu quero exaltar, porque só o Senhor é Deus. E a igreja do Senhor precisa ter isso na mente. Só o Senhor é Deus, e não além de ti outro Deus, meu Pai. Tu és o único. Tu és o único nas nossas vidas que cuida de nós, que trabalha por nós, ó Senhor. E eu te louvo nessa manhã e te dou graças por estar aqui junto com os meus irmãos novamente, adorando, louvando e glorificando o teu santo nome, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, Pai, a cada dia mais na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Tito. E essa palavra o Senhor me deu hoje de manhã que eu levantei, ontem à noite. Eu fui orar e o Senhor me deu essa palavra, eu li, meditei nela. E assim que cheguei nessa manhã, o pastor pediu para que eu desse a abertura do culto. Então eu creio que assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele vai falar ao seu também. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Tito capítulo 2. Nós vamos estar lendo os versículos 11 ao 15. É após 2 Timóteo, irmãos. É um livro bem pequenininho, né? As 2 páginas apenas. O Senhor nos diz nessa manhã, Tito capítulo 2, versículo 11: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e na manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém, amados? Pode estar sentados. Aqui a palavra de Deus, amados, me chamou a atenção porque ela diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? A todos os homens. E glórias a Deus, amados, que nós já estamos aqui selados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, já fomos alcançados, já fomos salvos e já nos tornamos igreja do Senhor. Mas nós sabemos, amados, que há muitos que ainda não foram alcançados. E muitas vezes a igreja do Senhor, o nosso papel é: fulano já ouviu, mas não quer. Fulano rejeitou. Não sei o que mais. Amados, toda esta terra, o Senhor Jesus se manifestou a toda essa terra. E se nós, a igreja do Senhor, e nós estamos aqui ainda nesta terra, ainda não fomos embora com Cristo, é porque o nosso papel é orar e interceder por aqueles que ainda vão ser alcançados, irmãos. Porque nós sabemos que há muitos aí fora que ainda o Senhor tem um plano de salvação, que o Senhor chamou, que vai ainda se render aos pés do nosso Senhor. Então vamos orar mais e falar menos e criticar menos.
porque essas pessoas vão se chegar ao Senhor. Mas por que ainda não chegaram? Porque muitas vezes nós estamos muito acomodados aqui dentro da casa do Senhor. Não queremos ir lá fora falar do amor de Deus. Não queremos correr o risco de orar por alguém que está enfermo. Esses dias que estamos passando, nós temos visto isso. A igreja recuando. E muitas vezes, né, a doença, essa pandemia avançando. Mas glórias a Deus, porque nós temos visto também muitos da igreja avançando. Glória a Deus que na nossa cidade, os irmãos, não sei se todos sabem, mas todos os dias igrejas estão nas praças, em volta dos hospitais, clamando a Deus. E se tem milagre acontecendo, amados, não é porque o médico deu conta, é porque o nosso Deus ouviu o clamor da sua igreja. E assim nós devemos ser. E devemos continuar avançando. Então, amados, aqui a palavra de Deus fala que a graça salvadora veio a todos. Enquanto formos orar, vamos orar por essa terra. Amém? Espalhada por todo esse universo. Não é só para o nosso Brasil, para a nossa nação, mas para todas as nações. Onde houver uma pessoa, que o Senhor esteja visitando, salvando, libertando. Então vamos nos lembrar disso. E outra coisa, né, igreja? Nos render aos pés do Senhor. Que está difícil, né? Como está difícil o povo entender, irmãos, que o Senhor vai ouvir, o Senhor vai mudar. Quando a igreja, quando aqueles que ouvem a sua palavra se render aos pés dele. Se render, amados. Confessar os seus pecados, os pecados da sua casa, os pecados da nossa terra. É da nossa terra, irmãos, não é só da nossa nação. É de toda a terra. Porque em todos os cantos deste mundo o Senhor tem pessoas ainda que serão salvas. Mas o trabalho de Jesus ele já fez. Agora o nosso trabalho ainda tem que ser feito. Aliás, continuar, né? Não estamos fazendo, mas vamos continuar a fazer a obra do Senhor. Sem medo, irmãos. Sem medos. Esses dias eu passei por os dias difíceis. Eu fui contagiada, meu esposo também. Mas para a glória de Deus, irmãos, foi simplesmente, eu posso dizer, em vista de todas as pessoas que passaram, eu posso dizer, foi uma gripe forte. Foi uma gripe forte. Não foi corona na minha vida. Não foi na vida do meu esposo. Porque nós ficamos em casa, tomamos os medicamentos que os médicos pediram. E passei 15 dias, uma semana eu passei bem mal mesmo. Porque infeccionou muito a garganta, o ouvido e tosse. Mas, amados, para a glória de Deus, eu fiquei na minha casa, sendo cuidado pela minha filha. Meu esposo, foi 3 dias que ele passou mal e já voltou a trabalhar. Então eu disse, amado, meu amor, você não teve corona, você teve só uma gripe. Porque é isso que Deus faz por nós, irmãos, Ele cuida. E o Senhor me falou na palavra lá em Isaías, que não há Deus tão grande, tão poderoso, que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu ainda comentei com a irmã Rosana, eu sei que meu Deus cuidou de mim, porque eu nunca tive, amados, desobediência com minha liderança. Eu nunca tive preguiça em, se o pastor fala, fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer. Não deixei de estar presente para fazer nada para o Senhor. E pretendo continuar assim. Tanto é que hoje eu já estou aqui. Um mês, né, que eu fiquei fora. E eu falei, pastor, eu posso participar da ceia já no domingo? Sim, irmã. E aqui eu estou para a glória de Deus. Então, amados, a graça salvadora é a todos, irmãos. É a todos os homens. Vamos fazer a nossa parte de orar, de clamar, de levar a palavra. E o Senhor vai fazer a obra, né? Nós fazemos. Ele só nos usa como um canal para levar a mensagem dele, né? E aqui a palavra de Deus fala que quando nós fomos alcançados, amados, nós vivemos o quê? Viver nesse presente século uma vida sensata. Uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. Ter piedade dos outros. Porque muitos pensam, estou na minha casa, né? Tudo está bem. E aí? Cada um que cuida da sua vida. Não, amados, se nós vemos o irmão padecendo, nós temos que chorar com eles. Esses dias que eu estava enferma, que eu passei mais mal, amados, a irmã Regiane sempre falava comigo no ato. E ela falou, né, que o esposo dela estava muito mal. E eu falei, Senhor, eu estou no relógio de oração, mas eu não posso interceder, eu não tinha força para isso.
Mas eu vou orar e eu vou entregar meus irmãos na tua presença. E eu entregava a vida dele, entregava a vida da família da minha neta, que também estava ruim. Sabe? Deus, tem misericórdia, cuida deles, restaura, levanta, mesmo mal. Então nós não temos desculpa, né, amados? Porque quando a palavra de Deus diz aqui que nós devemos ser misericordiosos, né? Quando esse sentimento entra no nosso coração, mesmo você estando mal, você não fica quieto, você vai falar com Deus, né? E também um testemunho eu quero dar no dia que eu passei mais mal à noite. Que eu fiquei sozinha lá em casa. Minha filha lá levava comida, meus remédios no horário. Mas eu não queria ninguém lá. Vocês vão para casa de vocês, porque eu não, né? Eu tenho que vigiar e vocês não vão pegar essa doença não, vão para casa. Minha neta chega lá no portão, eu falei, vaza daqui, vai embora. O que você está fazendo aqui? Não pode. Ainda ela está gestante. Você não vai entrar aqui, vai para tua casa. Vou e vou ficar na sala. Não é para entrar, vai para casa. É difícil a gente fazer isso, irmãos. Porque na hora que você está carente, que você está sozinho e mal. Porque eu estava mal. À noite eu falei, Senhor, minha vida é tua. Faz de mim o que o Senhor tiver de fazer. Mas cuida dos meus. Comecei a orar pela minha família, meus filhos. Cuida dos meus descendentes. E sabe o que o Senhor me falou? Daquele dia para cá me ergueu. Não fiquei mais passando mal assim, dando mole para a doença, não. O Senhor falou, eu sempre fui o teu pai. Sempre fui teu pai. Desde que você nasceu, seu pai fui eu. E nessa noite eu te tomo pelos meus braços. Irmã, mas eu chorei tanto. E dormi. No outro dia eu levantei, não vou mais me entregar essa doença, essas coisas ruins, sintomas que eu estou sentindo, não vou. E foi só melhorando, foi só melhorando. Porque a palavra de Deus me sustentou. Então, quando a gente tem uma vida com Deus, fala com Deus, Deus responde, irmãos. Ele responde. E é a palavra dele que vem para o nosso coração que nos sustenta. Então, igreja, não baixe guarda para o inimigo. Não baixe guarda para a doença. Para nada de ruim que nós estamos vendo. Pense na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus falou que aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora. E graças a Deus nós somos salvos por ela. Através de Cristo Jesus. E a palavra de Deus também me chamou a atenção sobre a esperança que fala aqui. Nós não esperamos mais nada. Eu pelo menos não espero mais nada aqui dessa terra, né? Ah, irmã, mas a irmã deixou de sonhar, de conquistar? Não. Cada um tem os seus desejos, sabe o que deve fazer para conquistar, para alcançar os seus sonhos. Mas o que eu estou aguardando agora é só a palavra de Deus. A ordem de Deus quando vai falar, minha igreja sobe. É isso que eu estou aguardando hoje. E fazer a obra de Deus, que Deus colocou no meu coração para ser feita. Então, igreja, é errado você buscar as coisas nesse mundo, esperar nesse mundo? Vai batalhar pelos seus sonhos. Mas primeiro, se lembre que a tua esperança seja Jesus. Que a tua esperança seja o céu, onde Deus preparou para nós estarmos com Ele. E não as coisas desse mundo. Vamos esperar, amados, a palavra do Pai, que vai para dizer, meu filho, pode buscar o meu povo. Isso tem que estar gravado no nosso coração, amados. E nós nos prepararmos para esse dia, né? Precisamos estar preparados para esse dia. Então que o Espírito Santo de Deus venha nos lavar a cada dia. Que o Espírito Santo de Deus venha lavar a sua igreja e o seu povo, para estarmos limpos. Porque Deus não vai chegar, não vai aceitar ninguém chegando atrasado lá, né? Nós não temos mania de chegar na casa do Senhor atrasados, em todos os lugares. Eu atrasei 5 minutos, eu atrasei 3, eu atrasei 10. Será que Jesus está esperando todo mundo entender que nós precisamos ser pessoas compromissadas? Se o culto, o pastor falou que começa às 9 horas, 9 horas nós temos que estar aqui. Por que nós nos atrasamos? Relaxa o nosso, descuida o nosso. E não é só na casa de Deus, manas, é em tudo, né? Se você chegar atrasado lá no seu trabalho, você vai passar lá o seu negócio para vir para trabalhar? Com certeza não entra. Então, amados, o Senhor Jesus, quando Ele der a ordem dele, quem tá, quem não tá, fica. É assim. Então, não estou falando isso, amados, para ofender ninguém, sabe? É porque Deus falou comigo nessa palavra.
Se prepara, minha filha. Nesses dias que eu estava mal, falei, eu não posso deixar de falar com meu pai porque eu estou mal. Não posso deixar de orar pelos meus irmãos que estão enfermos porque eu estou mal. Porque eu preciso mesmo assim falar com Deus, orar a Deus, repreender o mal e pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça. Amém, queridos? Então que o Senhor Deus abençoe as suas vidas. Desculpa, pastor, pela demora, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Porque nós temos visto muitas pessoas sofrendo, não só no físico, né? Sofrendo o quê? No seu psique. A sua mente está assim, ó, virada. Por quê? Tem medo de tudo. Por quê? Porque não espera no principal, amados. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é Cristo. É nele que nós temos que esperar. Se chegar a minha hora de eu ir, o meu fôlego é dele, ele vai levar. Agora, se não for, ele vai fazer uma grande obra, né? Que nem o nosso irmão lá, né? Que já está em casa. É Deus sendo glorificado através da vida dele. Amém, amados? Então vamos passar agora para o louvor. E eu agradeço a todos os irmãos, né? Que oraram por mim, pelo meu esposo. E estamos aí firmes para a glória de Deus. Amém. Cumprimento os irmãos que estão aqui presentes, que estão em casa, na paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, louvando o verbo vivo que viveu entre nós, que está aqui presente. Ele é a rocha inabalável que nos sustenta em todos os momentos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, curando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
de Lucas, capítulo 19, verso 7, que Zaqueu, ele foi de encontro com Jesus, né? E Jesus disse para Zaqueu descer da árvore. E ele desceu depressa. E Jesus disse para ele que tem pousar na sua casa nessa noite, hospedar, né? E os fariseus começaram a murmurar, dizendo assim: mas ele vai se hospedar na casa de pecadores? Verso 7. Verso 8 diz o quê? Que ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu dou metade dos meus bens e restituo 4 vezes mais, né? Então ele prova o quê? Que ele era uma pessoa que realmente se converteu diante da atitude que ele teve. Por quê? Porque o que era o pecado de Zaqueu? O pecado de Zaqueu era o amor ao dinheiro, era a avareza, né? Ele fazia o quê? Ele cobrava impostos a mais, né? Então ele roubava. Então o pecado de Zaqueu era esse. Mas ele mostrou o quê? Quando ele encontrou com Jesus, que ele se converteu, que agora a vida dele é do mestre, né? Então agora ele decide fazer o quê? Dar metade dos seus bens aos pobres, e se ele enganou alguém, defraudou alguém, ele daria 4 vezes mais o valor do que ele havia ali roubado daquela pessoa. Então prova o quê? Prova que aquela pessoa é convertida. E nós vimos que é um caso diferente do jovem rico. Jesus disse ao jovem rico o quê? Dá todos os seus bens aos pobres e me segue-me. E ele fez isso? Não, porque ele não estava convertido. Então, você dizimar e ofertar também é um sinal que a pessoa está convertida a Cristo, que ela entende, né, que o Evangelho, né, que Cristo é a importância da vida dele, que ele é uma pessoa que sabe das necessidades da obra de Deus, sabe a necessidade da casa do Senhor. Então automaticamente ela já tem dentro do seu coração que ela quer ajudar a obra de Deus, né? Que ela não só vive para as coisas desta terra, mas ela vive, como a irmã disse aqui, para fazer a obra de Deus. E através desse momento, querido, é um momento de sinal também que prova realmente onde está o nosso coração, porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então o nosso tesouro está no Senhor. Então nós não temos problema de ofertar e dizimar. Se a pessoa está tendo ainda esse problema, ele precisa ainda ter um encontro com Jesus. Amém? Senhor, nesse instante eu agradeço a Ti, Senhor, porque temos uma igreja aqui, Senhor, convertida ao Senhor, uma igreja que deposita aos pés dos apóstolos as suas primícias, que deposita, Senhor, ó Deus, a sua contribuição, Senhor, porque sabe, Senhor, a necessidade da obra de Deus, sabe, Senhor, os compromissos que nós temos, Senhor, em relação à terra aqui, Senhor, a vida secular também, porque a igreja é uma instituição espiritual, mas ela também é uma instituição, Senhor, que tem CNPJ, que tem, Senhor Deus, um endereço, que tem impostos a saldar, que tem compromisso, tem água, luz, Senhor Deus, que precisa ser saudado, Senhor, que tem ajuda, Senhor Deus, ao obreiro, que tem, Senhor Deus, diante de Ti a necessidade de cuidar, Senhor, ó Deus querido, diante de Ti daqueles que precisam. Por isso louvamos a Deus por cada coração voltado para Ti e pelo sustento que o Senhor tem trazido ao Teu povo, Senhor. Mesmo em tempos que o mundo está em crise, o Senhor tem provido o trabalho, o Senhor tem provido a saúde, o Senhor não tem deixado faltar nada nesse lugar. Esse lugar é um lugar de abundância, é um lugar de prosperidade, é um lugar, é a casa do tesouro, Senhor, como o Senhor disse, e nós temos trazido para essa casa do tesouro, e quando, Senhor, assim necessitarmos, nós teremos aonde recorrer. Por isso louvamos a Ti, em nome de Jesus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Queridos, vamos trazer a nossa oferta com alegria ao Senhor. Amém. Nós vamos repetir o refrão da música Filho do Deus Vivo, e você vai ter a oportunidade de trazer a sua oferta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não
nós possamos declarar a Deus que toda honra, toda glória e louvor seja dado a Ele, que a sua glória nos alcança todos os dias, que o melhor lugar para se estar é aqui na sua casa, o adorando, e que quem aqui já pisou nunca mais quer ir embora. Quem experimenta da verdadeira glória de Deus nunca mais quer viver longe dele. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, da tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
irmãos podem sentar, fazendo favor. Glória a Deus, né? Maravilhoso estar na presença de Deus. Quero passar o aviso. Antes passamos o aviso, quero agradecer a presença da Cláudia, que está aqui conosco lá de Cuiabá, cunhada irmã Rosana. Né? Deus abençoe sua vida, Cláudia, seja bem-vindo ao nosso meio. Aos demais irmãos que vieram também, os que estão nos acompanhando pela rede social, né? Que Deus possa te alcançar nessa manhã através da sua palavra e da unção do Espírito dele. Queridos, passando o aviso, o decreto mudou quinta-feira também de novo, né? Agora está vigorando o estadual. Então, na quarta-feira começa às 17h30 o culto, né? A oração, e 18 horas o nosso culto, como tem sido. E a gente vai ter um espaço, não precisa sairmos correndo aí às 19 horas, né? Ainda tem mais um tempinho a mais para a gente poder ficar depois também, né? Pode passar das 19 horas, né? Temos até as 18 horas, mas nós vamos deixar também ficar muito em cima, né? Mudar o horário para deixar muito em cima, vamos deixar como que estava, né? E aí a gente vai ter um tempo maior, né? Quarta-feira tem sido complicado pregar na quarta, porque a mensagem tem que estar bem regulada mesmo, porque o tempo é bem curto. Mas temos vencido, né? Para a glória de Deus, estamos aí. E agora, então, quarta-feira, 17h30 até às 18 horas, a oração. E às 18 horas, o nosso culto da vitória. Né? Domingo continua no horário das 9, né? Até o meio-dia agora, né? Não podemos chegar até a noite mais não, irmãos. Hoje nós vamos ter meio-dia só o culto, tá? Só hoje até meio-dia já. Não vamos poder ir até às 19 horas hoje. Hoje não está permitido. Só a lei nos permite até às 12 horas. Mas Deus ainda vai derramar muita coisa até esse horário. Amém? Então esses são os avisos dessa semana, né? Não tem muita coisa. Agradeço os irmãos que trouxeram os alimentos. Deus abençoe e multiplique na sua casa, né? Porque sabemos que tem algumas pessoas que estão passando dificuldade. E o nosso papel como igreja também é ajudar, né, as pessoas, fisicamente e espiritualmente. Amados, eu quero deixar uma palavra, não vou demorar muito, temos ceia hoje, no livro de Apocalipse 3, verso 17. Apocalipse 3, verso 14. A igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14, é o último livro da Bíblia. Amém? Você que está pela internet, Apocalipse 3, 14. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à tua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencer, lhe concedereis que está sentado comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nesta hora, nós nos colocamos na tua presença, e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre nós, que o Senhor possa me usar para trazer a Tua palavra poderosa,
que ela venha trazendo cura, libertação, restauração, venha trazendo salvação para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos capacite e que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Querido, você pode assentar? Aqui é Jesus trazendo um relato das igrejas da Ásia, né, as 7 igrejas da Ásia. E ele fala agora com a igreja de Laodiceia. Né, cada igreja representava uma cidade. E a cidade de Laodiceia, fundada por Eutico, né, ele colocou esse nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa, né, chamada Laodiceia. Então, essa cidade era uma cidade que era uma cidade localizada, né, bem localizada. Ela tinha recursos financeiros, né? Ela era uma cidade como a nossa, Rondonópolis, uma cidade industrializada, uma cidade que tinha uma boa indústria têxtil, uma cidade que tinha águas termais. Por isso ele faz essa comparação entre quente ou frio, né? Bem como a nossa região aqui de Jucimeira. Então era uma cidade que ela era bem abastada, uma cidade que tinha uma cultura avançada. Eles tinham uma cultura forte, grega. Então os gregos são pessoas intelectuais, pessoas inteligentes. Então era uma cidade que tinha de tudo, era abastada. Ela mesma se autodizia que era autossuficiente, né? Que ela não dependia, né, de outras cidades, que ela era abastada, que era autossuficiente. E Jesus chega diante dessa igreja de Laodiceia e diz, e repreende ela, né? Jesus a corrige. Jesus diz, olha, não qualifica as qualidades como as demais igrejas, que ele fala de um lado bom e algo que precisa ser melhorado. Mas ele chega diante da igreja de Laodiceia e diz, olha, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. O que quer dizer morno? Uma coisa meio, né? Mais ou menos, não é quente, não é frio. A água morna, querido, não serve para muita coisa, né? A água quente faz o café, faz o chimarrão, faz o chá, né? Esquenta a água para cozinhar o arroz, o feijão, né? A carne, adianta, né? E a água fria é boa para beber, né? Tá, o calor nosso intenso aqui do Mato Grosso, não dá para beber água sem ser gelada. Então ela tem serventia, mas o morno tem pouca serventia. E ele compara a igreja com essas 3 características, do quente, do morno e do frio. Ele aplaude quem é quente, né? Quem está sempre disposto, quem está motivado, aquele que teve um encontro com Jesus, que ele decidiu ir com Jesus, caminhar com Jesus. Ele está em todas, né? Como diz, quente, né? Ele está quente, ele está fervendo, né? Ele está em andamento, né? A locomotiva, como que a locomotiva antiga, Maria Fumaça, como alguns conhecem, ela era movimentada através do vapor. Era como uma panela de pressão, colocava lenha com água e ela começava a criar vapor e movimentar as suas rodas, e a locomotiva arrastava outros vagões, e ela percorria cidades, estados. Por quê? Porque ela sempre estava quente, ela sempre estava fervendo, né? Então é a comparação da igreja que está sempre em movimento, aquela que não deixa com que os obstáculos, as dificuldades do dia a dia, o labor, parem ela. Ela sempre está em movimento, ela não para. Ela pode estar em casa, ela pode estar, né, regulado em um horário agora restrito de tempo, de quantidade de pessoas, mas ela está em movimento. A igreja morna, ele diz que até vomitaria. Por quê? Porque fala da igreja morna. A igreja morna é aquelas pessoas que têm o conhecimento de Jesus, mas não abriram o seu coração para ela, ainda não decidiram ter um compromisso, uma aliança, não decidiram caminhar nessa intensidade do que aqueles que são quentes.
Como algumas pessoas às vezes nascem no lar cristão. Olha, eu nasci no lar evangélico. Meu pai é pastor, meu avô foi pastor, meu bisavô foi pastor, minha mãe é ali do círculo de oração, né? Meu irmão é pastor, né? Fulano é diácono na minha família. Então ele quer se intitular, né? Porque faz parte daquela nata sacerdotal, familiar. Mas um dia João Batista disse, olha, falou para os fariseus, falou para os saduceus, olha, não pense vocês, porque vocês são filhos de Abraão, porque vocês são judeus, porque vocês são escolhidos, que Deus não possa fazer ressuscitar essas pedras e clamarem. Então quer dizer o quê? Fala do novo nascimento, da conversão, da vida, a oportunidade de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai sempre estar envolvido com as coisas de Deus. Sempre você vai estar em movimento, sempre você não vai parar. Jesus, ele quando esteve no ministério aqui na terra, queridos, Jesus estava caminhando dia e noite, pregando o evangelho, curando, libertando pessoas, ressuscitando mortos. Então era essa a igreja, né, que nós precisamos ser. Mas nós notamos que nem todos na caminhada, nessa experiência que nós temos, servindo ao Senhor e agora no ministério pastoral, que nem todas as pessoas, querido, querem ter essa intensidade, né? Elas querem simplesmente estar ali, né? Ou eu vou na igreja, mas não quero me comprometer, eu não quero me envolver, eu vou quando eu quero, eu vou quando dá certo, né? Ah, esse negócio de ter compromisso com Jesus, não, isso aí não é para mim. Né? É aquele de cima do muro, é aquele que não muda, é aquele que sempre está, não sai de vez, mas também não quer ter compromisso. Então fala desse tipo de pessoas, e essa igreja era essa igreja. E fala assim, ainda se de certo fosse frio. Frio fala do que? Das pessoas que não foram alcançadas por Deus. As pessoas que ainda, né, às vezes vivem no mundo, na natureza pecaminosa, vivem segundo o curso desse mundo, mas que um dia o evangelho chegando à vida delas, ela pode tomar uma decisão radical, como Zaqueu tomou, de deixar as coisas velhas para trás e seguir a Cristo. Como Ruth deixou a terra de Moabe e foi e seguiu Noemi, deixando todo as riquezas, as coisas, o Deus dela, o povo dela, a família dela, para seguir o Deus de Noemi. Como Moisés, como nós, quantas pessoas às vezes querem buscar uma posição financeira, uma situação financeira, né, comentando os noticiários essa semana, tá? Esse caso no Rio de Janeiro do menino Henry Borel, que foi assassinado, e eu vi o perfil da mãe desse menino. Ela era uma diretora de escola que ganhava R$4.500, não é um salário tão ruim. A mãe era professora, o pai um funcionário da aeronáutica, mas a vida dela mudou a partir do momento que ela se envolveu com um homem político, um parlamentar, né? Porque esse parlamentar conseguiu uma nomeação nela no Tribunal de Contas do município, e ela passou a ganhar de R$4.500 para R$12.000. Ela saiu de uma vila como nossa Vila Operária, né, se dizendo, e foi morar num condomínio de luxo, um prédio, um apartamento ali na região do shopping, de 1 milhão, de 500 mil para frente. Então a vida mudou completamente. Então os valores ficaram para trás por causa do dinheiro. E eu fiquei prestando atenção naquilo, e Deus sempre vai falando com as situações comigo, e eu comecei a relembrar de Moisés. Moisés poderia ter gozado um prazer de uma vida momentânea, sendo filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo que o dinheiro podia dar, que a fama, que as riquezas da terra podia dar, porque ele estava no maior império da época. O país mais abastado, mais rico da época era o Egito. Mas ele abriu mão de tudo isso para seguir a Deus, para cumprir o propósito da vida dele, independente se ele iria ter aonde
o que comer, ou deixar de comer, ou se ele ia enfrentar deserto. Quem deixa o palácio para ir para o deserto é só quem tem o Espírito de Deus, só quem é nascido de novo, quem ama a Deus, tem coragem de abandonar o palácio e seguir, ir para o deserto, ficar 40 anos sendo pastor de ovelhas, trabalhando num trabalho não desmerecido, mas rústico, pesado, sem valor, sem qualificação, né? Sem reconhecimento. Mas foi no meio desse passo, foi no meio desse deserto que Deus apareceu no meio da sarça ardente e disse para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é o lugar santo. Esse é o valor, querido, de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, de decidirmos seguir a Deus. Mas nós temos visto que pessoas têm deixado outros valores seculares, né, tomarem conta do seu coração. Não é errado ter riquezas, não é errado você prosperar, você vencer na vida, como a irmã disse, parece a abertura está indo de encontro com a palavra, é Deus testificando. Não é errado, mas é errado você colocar o seu coração nisso. É errado você deixar, querido, que a maior riqueza nossa é Jesus. Talvez que nós caímos num momento de melancolia dentro de casa, quando nós estamos em casa, e talvez nós temos a tendência, não vamos dizer humanamente, que nós temos olhado o ímpio, nós temos olhado os outros, até mesmo dentro da nossa família, e você vê o outro sendo mais bem sucedido que você, e você está sofrendo o opróbrio de Cristo na terra. Às vezes você não se casou ainda porque você espera no Senhor, você ainda não tem as coisas que você quer porque você espera a ação de Deus na sua vida, porque você não quer atalhar o caminho, você quer que Deus faça na sua vida. E muitas vezes pelo preço que você tem pagado e decidir esperar em Deus, você tem visto aqueles que têm tomado a decisão indo à frente de você. Mas a Bíblia diz que aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Não importa, querido, se você vai ser bem sucedido ou mal sucedido, porque nós fomos chamados para cumprir a palavra de Deus e viver uma vida obediente na terra. Mas nós, querida, a nossa alma, não estou falando de você, mas falo da minha experiência, a nossa alma, ela é insatisfeita, a nossa alma quer algo para se basear, uma conquista humana, quer ver um prédio desse, a alma quer ver milhares de pessoas, a alma quer ver status, curtidas no Instagram, no Facebook, a alma quer isto. Mas quando nós escolhemos as coisas do Espírito, muitas vezes ela não é vista, ela não é curtida, ela não é aplaudida, porque é renúncia, é sofrimento, é opróbrio. E a nossa alma não quer abrir mão das coisas, não quer abrir mão do conforto, não quer abrir mão do luxo. Então era essa igreja que se baseava esse contexto, é uma igreja antiga de 2.000 anos atrás, queridos, estava passando por isso. E a gente acha assim, não, uma igreja de hoje que está com problema, não, isso já desde que o homem caiu no jardim do Éden, querido, a igreja enfrenta essa dificuldade. As pessoas encontram essa dificuldade de ser uma pessoa espiritual, de ser quente, de ser fervendo. E ela estava, o pior, querido, da mormidão, sabe o que é? É o conformismo. Pior coisa, querido, não é você ser uma pessoa, às vezes que você cai ainda no pecado, que você é pego caindo. A pior coisa é quando você se conforma. A pior coisa é quando você desiste. Você pode estar caindo hoje, mas amanhã você vai ficar de pé. É isso que nós temos que fazer, nós temos que lutar, querido. Nós temos que lutar contra nós mesmos, às vezes, com a nossa carne, com o pecado. Porque hoje o pecado se tornou coisa normal. Todo mundo faz. Você não vê pastor fazendo, você não vê profeta fazendo. Querido, cada um dará conta de si mesmo, né?
cada um será julgado à sua medida. Então às vezes o pecado está maquiado. Temos um evangelho aí da prosperidade, um evangelho relativo, que tudo pode. Importante é ser feliz. Mas é como uma mulher que vai pegar uma cobra de estimação, pecado. É como aquela mulher que pegou aquela jiboia, uma artista, pegou aquela jiboia e enrolou no pescoço. É uma jiboia. Jiboia não tem veneno, né? Minha Juju aqui, né? É a minha amiguinha de estimação, a cobra, né? E carregava aquela cobra enrolada no pescoço como fosse um colar. Mas um dia essa cobra, queridos, chegou, e o que fez com ela? Enrolou no pescoço e estrangulou ela. Por quê? Porque a natureza da cobra, querido, matar, estrangular. E a Bíblia fala que a natureza do diabo é matar, roubar e destruir. E o próprio diabo é o próprio pecado. Então, querido, o pecado é como uma ferrugem, a gente não pode deixar. Por quê? Porque ela vai pequena, e ela vai corroendo, e quando pensa que não, estoura, né? Glória a Deus por essa época que nós estamos vivendo, né? Hoje nós temos carros mais novos, mas alguns irmãos lembram que antigamente a gente reformava carro velho, lataria de carro velho, levava na funilaria e estourava de ferrugem os carros. Aí fazia o quê? Recortava aquele pedaço quebrado, ou trocava aquela peça toda, né? Recortava aquele pedaço, soldava, mas só que fica enrugado, né? Aí passa a massa, uma massa chamada massa plástica. Quem tem experiência em funilaria sabe disso. E passa aquela massa e lixa, né? Lixa aquilo ali, fica planinho. Aí pinta. Só que o carro, querido, tá bonito, tá zerado, né? Mas tem uns que não gostam de gastar muito. Não, eu vou passar esse carro para frente, né? Um Fusquinha, Corcelzinho 1, Corcel 2. Vou passar essa Brasília para frente. Fazia o quê? Ela pegava aquele podre, só passava uma lixa e enchia de massa e pintava. Pintava, aí vendia, né? Esse carro tá bom, ó, tá bonita a pintura. Passava um polimento no carro e tal. Mas não dava pouco dia, o que acontecia? Aquela massa começava a pipocar. O primeiro carro, um Fusquinha, era desse jeito, né? Ele começou a pipocar, aí estourava a ferrugem e ficava aquela casca saindo assim, sabe? Igual uma laranja rachada, né? Uma fruta rachada. Ficava assim. Por quê? Porque aquela ferrugem não foi tirada, ela só foi encoberta. É assim o pecado, irmãos, que a gente tem que eliminar. A gente tem que lutar. Mas como, pastor? Às vezes eu me sinto sem condições. Como diz o Evangelho, Paulo diz em Romanos: o que eu quero eu não faço, o que eu quero eu não consigo, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Querido, essa semana Deus me levou a essa palavra. Reconhecemos que nós somos pobres, cegos e nu. Sabe o que é ser pobre, cego e nu, querido? É toda vez que nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos do nosso Messias. São dias que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Eu não sei você, mas quando eu quero ser uma Laodiceia na vida, quando eu acho que eu sou autossuficiente, quando os meus olhos se atentam muito para as coisas dessa terra, quando eu acho que eu sou alguém, Deus sabe o que Ele me faz. Ele faz aqui, que Ele diz aqui que Ele repreende os que amam. Sabe? Talvez nós olhamos essa situação que está acontecendo aí e nós dizemos assim: é uma maldição, um castigo, mas nós não aprendemos com ela. Temos que aprender com as crises. Sabe? Tem uns dias que eu estou bem assim, sabe? Mas tem dias, irmão, parece que eu acordo mal já o dia. Parece que o dia é difícil, é truncado.
Não dá vontade de orar. Por quê? Porque nós somos carne. Porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa, adâmica. E nós somos alguma coisa ainda nessa terra, sabe por causa de quem? Por aquele que nos amou primeiro. Se não fosse Ele, querido, nós seríamos isso mesmo. E é essa nossa condição, pobre, cego e nu, sem o Senhor. Ele estava dizendo para essa igreja que tinha tudo, que era autossuficiente: olha, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nu. O que Adão viu quando ele caiu no jardim do Éden? A primeira coisa que ele viu que estava o quê? Sem roupa. Ele estava o quê? Nu. É uma situação de vergonha. Nudez significa uma situação de vergonha, de opróbrio, de pecado, de maldição, de queda, de fracasso, de escassez, de vergonha. Como que os soldados antigamente humilhavam o exército inimigo? Tirando a roupa deles e fazendo eles andarem sem roupa, entrando dentro da cidade. Era uma situação de humilhação. Então ele reconhece que ele estava nu, Adão. É isso a nossa condição, pobre, cego e nu. Quando nós não voltamos os nossos olhos para o nosso Salvador, quando nós deixamos de olhar para o nosso Messias, é isso que nós somos. E sabe o que é o bom? É quando você chega e você acha que alguma coisa e Deus te abate, irmãos. Eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem me abatido. Porque Deus permite às vezes que as coisas ruins aconteçam. Porque Deus permite que às vezes, querido, o dinheiro fique pouco, que o dinheiro fique escasso, que as promessas não aconteçam. Eu louvo a Deus pelo tempo ruim. Feliz é aquele, como diz no livro de Tiago, que é provado e persevera nessa provação. Porque eu chego, querido, ali no meu quarto, não com aquela oração de guerra, não com aquela oração repreendendo os demônios, mandando fogo para todo lado. Mas eu chego e dobro e digo: Senhor, eu reconheço a minha miserabilidade. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu necessito do Senhor. E eu faço a confissão, querido, as pessoas não querem aceitar Jesus, mas eu aceito Jesus todos os dias. Eu digo: Senhor, eu te reconheço como meu único suficiente Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu não posso seguir, eu reconheço, Senhor, que eu não tenho condições de cumprir esse chamado, que eu não tenho condições nenhuma de ser ministro do Evangelho, que eu não tenho condições nenhuma de pastorear um povo teu, Senhor. Eu reconheço que sou um homem vulnerável, fraco. E a palavra de Deus vem ao meu coração e diz: olha, quando você está fraco, sim, você está forte. Ei, abaço que adalaia. Ninguém quer se humilhar mais, irmãos. Hoje nós vivemos na geração de nariz, pessoas empinadas, até dentro da igreja, irmãos. Pessoas não querem ser mais corrigidas, não querem ser mais orientadas, não querem ser mais pastoreadas. Elas querem ser dono do seu nariz, elas querem fazer segundo a sua vontade e chegar aqui e dizer: não, pastor, assina aqui porque eu já tomei a minha decisão. Não se submetem. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem me abatido todos os dias. Porque Ele não deixa o meu eu crescer, não deixa a carne crescer. E ontem, querido, às vezes a gente fica olhando e dizendo: Deus, eu sempre tenho falado, esses dias tenho ministrado sobre também essa palavra de cumprir, viver a promessa de Deus aqui na terra, independente das circunstâncias. Mas se não acontecer, irmãos, não aconteceu. Porque o importante é servir a Deus. O importante é que eu sou servo. Ninguém quer ser servo mais, irmãos. A pessoa quer ser dono do seu nariz. A pessoa quer mandar em Deus. Quer, querido, que Deus o sirva, não ele ser servo. E ontem o Senhor foi e falou comigo.
eu comecei a falar sobre tudo que eu tenho passado, o que nossa família passou quando nós viemos para o estado de Mato Grosso. E para a glória de Deus, aquela palavra veio ao meu coração: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vi que eu não tenho falta de nada, porque eu só preciso da graça de Deus. Eu só preciso da graça de Deus. Sabe, graça não é para você pecar. Graça significa que você é pobre, cego e nu, e Ele foi e te resgatou, Ele te cobriu, Ele te deu visão nova. Você era como Bartimeu, à beira do caminho, mas Ele abriu os teus olhos não naturais, mas os teus olhos espirituais, e você começou a enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Você começou a enxergar o Evangelho, e a luz chegou na tua casa. Onde havia trevas, agora há uma forte luz. Sabe por que o mal não sucede sobre tua casa? É porque a luz de Cristo está lá. Porque nós, sem Cristo, nós somos, querido, somos petisco para o diabo. Nós mesmos podemos nos destruir com o nosso pecado, com as nossas escolhas más. Mas sabe por que o mal não sucede? É porque nós temos um Salvador, que Ele guarda nós do diabo e guarda nós de nós mesmos. Porque toda vez que nós queremos fazer besteira, queremos sair da igreja, queremos deixar de servir ao Senhor, Ele vem e nos passa a rasteira e nos traz novamente. Ele passa um anzol no nosso nariz e traz puxado mesmo. Às vezes dá aquele estranco como aqueles vaqueiros, aqueles peões. Mas nós vem. Pelo amor que Ele tem por mim, por você. Mesmo nós sendo maus, Ele entregou sua vida na cruz do Calvário por nós pecadores. Porque Ele corrige o que Ele ama. Às vezes que tem gente que a gente não adianta nem falar mais, porque a gente se cansa também de falar com as pessoas. A Bíblia fala que quem corrige o tolo te odiará, mas quem corrige o sábio, esse te amará, diz lá em Provérbios. Então não adianta corrigir o tolo, não adianta corrigir quem não quer dar ouvido. Ele vai jogar, vai ser aquele que vai jogar as pelas aos porcos, não vai dar valor. Mas o filho que aceita a correção do pai, que aceita que está errado, que precisa ter uma mudança, que precisa redirecionar a sua vida, esse alcança sim sabedoria. Então aqui ele está dizendo assim: olha, você tem buscado tantas riquezas lá fora, mas o que eu tenho para você é inigualável. O que eu tenho para você é tesouro. Essa semana eu ouvi o que é a bênção de Deus, irmãos. Sabe o que é a bênção de Deus? É aquilo que o dinheiro não pode comprar. Estava conversando essa semana com o pastor Jonas, a gente sempre conversa durante a semana, e ele relatando de alguns irmãos que servem a Cristo lá na nossa igreja sede, que tem condições financeiras, e eles têm problema também. Não é porque o cara tem 20 fazendas no seu nome, porque tem uma empresa, porque é um advogado, um engenheiro bem sucedido, que ele não tem problemas. O dinheiro traz os seus benefícios, mas também traz os seus malefícios. O dinheiro traz coisas boas, mas também traz coisas ruins, porque tem pessoas que têm inveja, tem pessoas querendo roubar, tem pessoas que têm querendo passar para trás, tem briga de herança dentro da própria família, irmão contra irmão, pai contra filho. Então o dinheiro tem o lado bom e o lado ruim. Mas por quê? Por causa da natureza pecaminosa do homem caído, do homem filho adâmico. Queridos, e o Senhor diz: olha, eu tenho riqueza para vocês. Aquilo que o ouro, que a prata, que nada pode comprar, é o que eu tenho para vocês. A salvação não é comprada, ela foi conquistada por Jesus. E
Basta a nós, sabe o que nós temos que fazer? É permanecer na salvação. Porque não adianta, querido, nós chegarmos a entregar a nossa vida a Jesus, como muitos já se entregaram nesse altar, que desceram as águas do batismo, mas voltarem para a velha vida. Porque ela não se tornou uma nova criatura. A pessoa, quando ela se torna uma nova criatura, ela não tem mais lembrança das coisas antigas, tudo se fez novo. As atitudes dela não faz parte da velha natureza, mas a natureza dela é nova. Ela pode às vezes trupicar, cair, às vezes, né? Mas ela está lutando contra o pecado, ela está com os olhos no Senhor e dizendo: Senhor, me liberta, Senhor. Vai lutando como Jacó lutou com o anjo a noite inteira, até o seu nome ser transformado de Jacó para Israel. É essa a nossa luta. É lutar contra nós mesmos, é lutar contra o pecado, é lutar contra o mundo, é lutar contra Satanás, querido. Então não podemos conformar, não podemos dizer ser uma igreja conformista, diz não, é assim mesmo, sempre foi assim. Não, nós temos que lutar. Eu luto contra mim mesmo, dizendo: Deus, me transforma, me muda, Senhor. Às vezes os irmãos pensam que eu quero fazer a igreja crescer. Não adianta eu fazer a igreja crescer, querido, porque a Bíblia diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua alma. Quantos ministros do evangelho com grandes megas igrejas estão perdendo a sua alma, perdendo a sua família? Por quê, querido? Porque deixaram de olhar para si mesmo. Querido, quando nós reconhecemos o quanto que nós somos falhos e precisamos de Jesus, irmãos, nós não deixamos o orgulho penetrar o nosso coração. Sabe por quê? Nós somos muito fáceis de achar o defeito nos outros. A Bíblia mesmo fala isso. Olha, antes de você tirar um cisco do seu irmão, cisco é uma coisa muito pequena, e olhar dentro do olho de uma pessoa, é difícil você achar um cisco dentro do olho de uma pessoa. E Deus está falando assim: então tira a trave dos teus olhos. Sabe o que é a trave? É uma viga de madeira, que é grande, que é visível, que nós temos mais facilidade de achar o erro nas pessoas, mas de a gente olhar para nós mesmos, a gente tem dificuldade. E eu me pego assim também. Eu não vou falar para você que eu tenho. Se eu olhar para vocês aqui, eu acho que só a irmã que eu não conheço, mas eu pego e tiro o cisco de olho de cada um de vocês. Como vocês vão tirar o cisco do meu olho, mesmo meu olho sendo pequeno, vocês conseguem tirar. Vocês conseguem, porque vocês sabem os defeitos. Tem gente que convive comigo aqui há mais de 15 anos, sabe? Mas quando nós reconhecemos que nós também somos falhos, que somos pecadores, a gente não tem como tirar o cisco do irmão. Vocês lembram da história da mulher adúltera, pegada em adultério, que foi até Jesus? E Jesus queriam pegar Jesus na lei, e Jesus diz: olha, quem tem o primeiro pecado, atire a primeira pedra. Aí está a resposta. Porque todos somos pecadores, destituídos da glória de Deus, e precisamos do nosso Salvador. Amém? Essa palavra eu queria deixar para os amados nessa manhã. Vamos começar a ceia. Os irmãos possam vir. Segunda Coríntios capítulo 11, verso 23. Pode ir indo nas mesas. O irmão Marcelo e a irmã Amanda vai servir você onde você estiver, tá? Você que vai cear.
Forçoso respirar, em prova se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte me enfrentou, todo o poder das trevas em si mostrou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor, eu te dou graças pelo seu corpo, porque o Senhor disse também aqui na tua palavra em Apocalipse 3:20 que o Senhor está à porta e bate. Senhor, eu louvo a Deus pelas pessoas que abriram o seu coração nessa manhã para estarem aqui, porque, Senhor Deus, diante de ti o Senhor está conosco, e o Senhor entra no nosso coração, trazendo a ceia, que é o corpo, é a carne e o teu sangue, dado por nós, pecadores. E eu quero te agradecer pelo pão,
que representa o teu corpo nesta hora. Que o Senhor abençoe e consagre no teu nome, Senhor. Amém, queridos? Vamos comer o pão. Semelhantemente, ele pegou o cálice, dizendo que era o cálice da nova aliança, era o sangue dele derramado por nós pecadores. O vinho significa alegria. E ele diz que aquele que abre a porta do seu coração e ele ceia com ele, recebe alegria. Senhor, nós te agradecemos pela alegria da luz do Evangelho, que um dia nós temos sido alcançados. A ceia prova que nós fomos alcançados pelo Senhor, é uma testemunha acerca disso, é uma aliança. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado na cruz e que foi nos dado através do teu sacrifício. Abençoa esse cálice no nome do teu Filho. Fernando, pode fazer uma oração de agradecimento? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade de estar mais uma vez ceando, Deus, mais uma vez reunidos na tua presença, ó Pai, esperando a tua volta, Deus. Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos, engrandecemos e louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por estar e ter nos sustentado até aqui, Senhor, nos mantido em pé, mesmo com toda a adversidade, todos os problemas, ó Deus, que temos enfrentado, ó Pai. Mas o Senhor tem nos mantido em pé, tem sido fiel conosco. E nós te louvamos e levaremos o teu Evangelho até o dia da sua volta, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos e te louvamos nesse dia. Muito obrigado, Deus, por estar conosco. Amém. Que vamos ficar todos de pé, vamos terminar o culto dessa manhã. Senhor, eu te louvo por mais essa reunião que nós tivemos em adoração ao Senhor, pelos louvores que foram, Senhor Deus, entoados para Ti. Senhor, pela nossa vida que foi entregue a Ti mais uma manhã. Queremos Te agradecer no nome do Teu Filho, por sairmos daqui, Senhor, cheios da Tua presença. E que o Senhor abençoe o restante deste dia, possa abençoar esta semana, Senhor. Que possa ser uma semana de boas novas, Senhor, para todo o Teu povo. Alcance aqueles que estão precisando de oração, Senhor. Aqueles que estão no leito, Senhor, que estão precisando, Senhor, do Teu auxílio. Vai de encontro, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus, porque Tu és o consolo, Tu és o nosso ajudador. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida. A graça e a paz do Senhor.